Boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson, estamos dando início a mais uma live aqui no Instagram. Se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, você vai ver que a gente vai ter acesso a alguns comentários que o pessoal vai fazer aqui ao vivo. Se você está vendo esse conteúdo pelo YouTube, você não vai conseguir ver esses detalhes ali da nossa troca de mensagens, mas esse conteúdo vai ser disponibilizado depois, justamente para que a gente possa acessar o maior número de pessoas possível. Boa noite para quem está chegando, de onde vocês são. Coloquem aí a cidade de onde vocês estão falando, que aí a gente consegue saber para onde nós estamos indo. Bom, hoje nós temos um convidado super especial. Vocês me ouvem direitinho por aí? Me deem algum sinal se por acaso o som não estiver bom, a imagem não estiver boa também. Vocês podem me anunciar por aqui. Já vi que tem gente de Brasil inteiro por aí. A gente sabe que tem Brasília, Campinas, Florianópolis, São Paulo, né, Santos e assim vai. A gente está cada vez mais chegando em novos lugares. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Tem gente que tem assiduamente nos acompanhado às quintas à noite, né? Tem tomado esse como um programa ali de encontros para debater sobre plantas e sobre também natureza de forma bastante abrangente. Então a gente já vai receber o Gabriel, que é o nosso convidado de hoje, o pessoal de Araçariguama, do sul do Brasil, do Ceará, de Fortaleza, de tudo que é lugar, né? Bom, a gente vai conseguir fazer uma coisa hoje, mostrar para vocês a importância do solo, né? Eu acredito que quem está aqui já está interessado pelo assunto. E então vocês vão ter, como sempre na nossa tradição, a gente interrompe um pouquinho ali os comentários no momento que o Gabriel entrar e depois a gente abre para vocês fazerem perguntas. Se quiserem mandar perguntas ao longo do nosso encontro, manda na caixinha ali, tem um sinal de interrogação, você consegue mandar por ali. Só alguns recados bem breves, enquanto o pessoal está chegando por aí. A Escola de Botânica, então, continua com as suas atividades online, enquanto a gente está na quarentena. Nós temos aí, lógico, né, os nossos planos de voltar com as nossas atividades presenciais. Isso não deve acontecer tão rapidamente. Vocês sabem que tudo que está acontecendo tem exigido que a gente preserve todo mundo, né? Então, a gente tem colocado os nossos conteúdos online. Inclusive, amanhã a gente tem o lançamento do curso do Gabriel, que vai estar aqui com a gente, que é o curso de Técnicas Básicas de Jardinagem. Para quem ainda está interessado no curso de Introdução à Botânica, é um curso que tem duração de 5 meses, tem poucas vagas disponíveis, entra lá no site, registra o interesse, manda uma mensagem para que a gente possa conseguir atender aí todo mundo que tiver interesse nesses cursos, tá bom? Bom, o Gabriel já chegou. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu me chamo Anderson, sou biólogo, diretor da Escola de Botânica, professor também, e aqui está entrando agora o... Deixa eu me afastar porque esse videozinho ele joga a gente para cima. Vamos ver, Gabriel. Chegou, chegou. Nossa, eu tô... Olá, Tudo bem? tudo bem e você, Anderson? Tudo bem também, bem-vindo. Mais uma vez à Obrigado. Escola de Botânica. Obrigado. Bom, para Se- quem não conhece o Gabriel, Gabriel já é professor da Escola de Botânica, um agrônomo paisagista, e eu vou deixar você se apresentar, que eu acho que Tá bom. é mais prudente. Vamos fazer uma coisinha? Como entrou a minha conexão agora com você, se você quiser falar rapidinho sobre você, Escola de Botânica, para quem ainda não conhece e veio do meu perfil, aí eu me Então, apresento em seguida. Tá bom? tá bom. Tem gente chegando, ó, nosso público vai aumentando ao longo do tempo, né? Bom, a Escola de Botânica, para quem não conhece, está chegando agora, né? A gente tem ganho muitos novos visitantes, então sempre vale essa apresentação. Para alguns é repetitivo, mas peço a licença aí para fazer isso novamente. Somos uma escola que ensina sobre natureza, né? Uma escola que não é uma escola virtual, ela existe realmente. A gente apenas está entrando no mundo virtual por consequência do que está acontecendo no mundo, né? Mas nós temos já quase 6 anos aí de atividades presenciais, recebemos já milhares de pessoas e temos uma lista com mais de 30 cursos disponíveis, né? Quem aí já passou pela Escola de Botânica, manda um oi pra gente. A Ana acabou de mandar notícia ali, manda um tchauzinho ali, né? Deixem a sua opinião sobre a Escola de Botânica e acesse a gente lá nas redes sociais, tanto no Instagram como em outras redes também, que vocês vão saber mais. E, Gabriel, como agrônomo e paisagista,
Conta um pouco para esse Vamos lá. pessoal como que é essa história aí. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Ked, o Anderson falou então, eu sou formado em engenharia agronômica e trabalho com paisagismo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na agronomia para trabalhar com paisagismo e produção de plantas ornamentais, então eu já entrei na agronomia focado em extrair tudo que diz respeito ao cultivo de plantas. Sou especialista em meio ambiente com ênfase em gestão de áreas verdes, de grandes áreas. E aí, como funciona o paisagismo dentro da agronomia, né? Eu acabei de sair de uma live com uma arquiteta paisagista falando sobre o crescimento do profissional no paisagismo, né? E o paisagismo é uma área super interdisciplinar. É uma área que é constituída por diferentes áreas do saber. Então, da arquitetura, devido aqui às questões de planejamento do espaço, projeto arquitetônico, soluções de espaço. Vem com a área da agronomia, porque quando a gente fala em cultivar qualquer coisa, tanto em vaso quanto em solo, é a agronomia que vai dar essa expertise. E também tem a área da biologia, porque todo jardim interage com ecossistemas, jardins fazem parte de melhorias ambientais para todas as cidades, e também tem a questão super importante da biologia, principalmente no viés ecológico, e também tem a questão das artes, porque paisagismo envolve também toda a questão do conhecimento sobre arte, sobre artes plásticas, que é traço, linha, cor, textura, forma, enfim. Então tem todas essas áreas envolvidas. E aqui estou então para falar sobre cultivo de plantas dentro do universo do paisagismo e nessa live sobre vida no solo, o que o solo tem de vivo. Perdão, a voz já de tanto tempo falando. Já gastou. Já gastou. O solo, então, ele tem essa vida que pulsa nele, que é importante a gente considerar em fazer uma boa manutenção do solo para preservar essa vida, porque é uma vida que traz benefícios diretos para a saúde das plantas. A gente vai falar um pouquinho dessa trajetória aqui. Muito bem. Bom, Gabriel, para quem não acompanha ele, clica ali em cima, para quem está no Instagram. Gabriel, que é de paisagismo, para quem está no YouTube, a gente coloca o link lá depois para vocês encontrá-los também. Gabriel é ilustrador botânico, paisagista, agrônomo, faz um monte de coisa. Vai lá atrás da história dele que vocês vão entender bem mais do que esse moço já fez e faz ainda, além de ser um excelente professor, né? Excelente não, um professor nato ali. E tem uma coisa interessante, Gabriel, só para a gente começar, até para entender um pouco essa diferença entre a biologia e a agronomia, se bem que as duas coisas se relacionam de maneira muito o tempo todo. Mas, por exemplo, tem um curso que eu ministro na Escola de Botânica que é como cultivar plantas em casas e apartamentos, né? Então, o conteúdo que eu passo nesse curso, ou quando eu vou falar desse assunto para qualquer pessoa, que é isso, né? Você fala que trabalha com plantas, as pessoas acham que você é o médico das plantas e vem trazer todos os problemas das plantas e faz parte, é isso mesmo, né? Mas sempre que eu vou abordar esse assunto, por conta da minha formação que é em biologia, e até por conta dos interesses individuais, o meu conteúdo, ele é muito mais, tem uma base, claro, científica e biológica, mas eu vejo muito mais uma passagem das experiências que eu tenho, né? Então, quando eu falo desse assunto, minha samambaia deu errado, o que aconteceu? Aí vem na minha memória, bom, samambaia precisa desses elementos, então eu vou lá e acho uma solução para minha samambaia e para das pessoas também. Só que aí, quando a agronomia entra, a agronomia ela já tem uma análise mais técnica, quase que um remedinho ali, não no sentido de remédio, mas ela já tem um conteúdo técnico para uma resolução, por exemplo, numa situação de cultivo, né? Então, você pode ficar à vontade para falar dessa diferença. Eu vou pedir só licença para o pessoal para desabilitar temporariamente os comentários, para não ficar em cima do Gabriel. Daqui a pouco a gente volta. Me explica uma coisa, o que é solo? Então vamos lá. Eu vou começar pegando nessa diferencinha sobre biologia e agronomia, e aí a gente entra na questão do solo. Sim. E eu acho muito importante falar para todo mundo, eu lembro como se fosse ontem, quando eu perguntei para minha professora de biologia do colégio qual era a melhor forma de adubar as plantas. Então olha só a importância da biologia em todas as outras áreas da ciência, né? Porque, afinal de contas, nós somos seres vivos e temos que entender esse universo do qual fazemos parte. E a questão toda que eu vejo é, principalmente nas abordagens, na maneira que as abordagens são feitas,
e que todas elas dividem conhecimentos em comum, claro, porque, né, converge para uma solução. Só que por mais que algumas áreas do conhecimento venham de locais diferentes, eles convergem para soluções em comum. E esse Sim. caminho é um caminho que às vezes é muito interessante porque tem um olhar diferente. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo aqui meio que parece nada a ver, mas vai fazer todo sentido. Eu dou aula de aquarela botânica para iniciantes. E eu sempre recomendo meus colegas que são professores de ilustração botânica também. E as pessoas perguntam, mas Gabriel, mas calma aí, você está ensinando aquarela botânica e você indica outros professores que dão o mesmo curso que você? Eu falo sim, porque quando se trata Uhum. de aprender uma coisa nova, olhares diferentes são também muito importantes, porque todo mundo Sem vai trazer dúvida. uma carga de experiência e uma abordagem diferente sobre o assunto. Pode ser o mesmo tema, às vezes, dentro da, enfim, né, da vida ou Qualquer daquilo que área, você né? está aprendendo, mas o olhar é super importante, os detalhes, o foco. Então isso, eu acho que é tudo complementar, né? Então dá para levar por esse entendimento. É que é a visão que eu tenho sobre as coisas. E Sim. aí, se você quiser complementar também, é só me interromper que eu quando Não, eu ligo a chave. concordo. Não, eu também, você sabe, né? Mas eu concordo com isso, porque às vezes é importante falar disso, porque em relação a plantas, eu acho Uhum. que é o ponto o que mais gera caos e dúvida, né? A pessoa tem lá uma planta na casa dela, ela sabe o nome da planta e joga lá na internet. Vou pesquisar como que eu cuido de tal planta, ou como que eu cultivo tal planta. Cada lugar que ela encontrar, ela vai achar muitas vezes uma informação divergindo da outra, diferente. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Nossa, mas a internet não tem informação segura, né? Na verdade, a gente precisa lembrar que quando se fala de seres vivos, as pessoas estão ali relatando a sua experiência. E que o ser vivo, eu sempre falo disso, por mais que a gente tenha uma receita, né? Tem coisa que sai do controle. Eu acho fantástico, Gabriel, um livro que eu sempre vejo nas livrarias, se chama Como Educar Seu Filho. E eu acho maravilhoso, assim, porque ele tem um passo a passo de como fazer a mamadeira, de como dar o primeiro banho e tudo mais. Mas na prática, ele tem lá dicas de como você resolve questões práticas do dia a dia, mas você não consegue educar um ser humano lendo um livro, né? É troca de experiência mesmo e cada um fala uma coisa. Exato. Eu costumo dizer que quando a questão é mais no cultivo de plantas, né, que é entrando um pouco mais na minha área de atuação, eu digo, porque às vezes eu falo uma coisa nas minhas redes sociais e a pessoa vem falar, mas Gabriel, tal pessoa faz diferente, ou eu fiz diferente e deu certo também. Eu digo, ótimo, muito bom que deu certo, e me conta como você fez. Porque quando a questão é cultivo de plantas, existem tendências, claro, que são caminhos já percorridos por muito tempo, afinal de contas, o trato com as plantas é uma das atividades mais antigas da humanidade, então é Exato. natural. Então existem tendências que já são conhecidas, caminhos que já foram abertos, mas tem variações, tem resultados diferentes. E aí, uma coisa que eu brinco, eu acho que também é uma das essências da faculdade de biologia, da agronomia, a gente teve isso direto, eu tive até um professor que falava isso, que é o curso em que a gente aprende a falar depende para as perguntas. É Como que a tudo, gente vai depende. resolver tal coisa? Depende do ecossistema, depende da É, luz, depende da planta, né? é, Então é isso. Pegando pelo gancho da ciência, então vamos falar sobre o que é solo? sim. E aí eu vou pedir para você fazer a gentileza de colocar aquela primeira imagem que a gente separou para ilustrar melhor essa nossa conversa. Deixa eu achar aqui a primeira imagem, Gabriel. Uhum. Deixa eu ver se eu salvei na sequência certa. Eu acho que sim. Se não tá na Você vai sequência, a me. gente É, dança. se não for a primeira, vai ser a última, e você fala, essa é a última. Aí eu vou saber. Então pronto. Vamos lá, gente, Quer em cima água? dessas. Ah, eu tenho aqui. Já tô com bastante já. Tudo Então bem. vamos lá nessa sequência de imagens que vai ilustrar pra gente sobre essa nossa conversa de vida no solo. O que é solo no final das contas? Solo é um material, e aqui eu já vou fazer um parênteses para uma coisa da nossa conversa. Eu vou usar uma licença didática para fazer generalizações, tá, gente? Por conta do nosso Claro. tempo que é mais restrito, então eu não vou ficar entrando no detalhe do termo. Vou fazer uma coisa mais ampla para vocês entenderem o conceito geral e aí depois, enfim, tem N cursos e materiais que vocês podem focar mais no entendimento de vocês. O solo é um material que é decorrente da decomposição de rochas. Então, se a gente pensar na Terra ancestral, milhares e milhares e milhões de anos atrás,
era uma bola de magma, de lava, né, ali, é, endurecendo, resfriando, formando toda aquela paisagem rochosa. E ao longo de milhares de anos, com chuva, com vento, com terremoto, com esquenta e esfria, esse solo ele foi se decompondo, ele foi se desfazendo em partículas bem pequenininhas e foi se depositando em camadas específicas, foi sendo arrastado para outros lugares por conta dos movimentos das águas e dos ventos e foi se originando. Então, o solo é esse material decorrente da decomposição de rochas. Por que é importante a gente saber isso? Por conta do próximo slide. Passa para mim, por favor. Vamos lá. É esse aqui, é esse aqui. É esse mesmo, perfeito. Então tá Como na o solo é sequência. decorrente... se não tiver, a gente dá um jeito. Como o solo é decorrente da decomposição de rochas ao longo de milhares de anos, e a rocha é uma amálgama de minerais, o solo também ele vai conter esses minerais que foram se decompondo, que foram se desfazendo ou reduzindo em tamanho de partícula ao longo desses milhares de anos. Então, o solo, por ter esses minerais, ele é um reservatório natural desses nutrientes, né? Que aí a gente começa a pensar, quando a gente pensa em planta, a gente começa a ver os minerais não mais como componentes de solo e rocha, Uhum, mas como sim. nutrientes para as plantas. Tá? Não são todos os minerais que vão ser nutrientes para as plantas, mas entre esses minerais que estão ali contidos no solo, eles vão servir de alimento para as plantas. Sim. Cada solo, pensando que, gente, cada lugar do mundo teve uma rocha de material diferente, teve uma sequência de eventos de decomposição, né, eventos naturais que levaram à decomposição de rocha diferentes, então os solos vão variar muito, muito, muito de forma, de cor, de constituição, de profundidade no planeta inteiro, tá? Então é importante saber disso. E a constituição do solo, às vezes, também vai levar um espalhamento diferente da vegetação, vamos falar assim. O solo ele está Sim. também muito relacionado com o tipo de vegetação que está ali existindo nele. E aí você Ele pode é um passar o próximo, por ingrediente, né? favor? Claro. Ele é um ingrediente desse todo, né, que é um Sim. complexo solo-planta-ambiente. Pensando então que o solo ele contém minerais e esses minerais eles serão absorvidos pelas raízes das plantas, prestem atenção nessa imagem que eu separei para vocês, dessa árvore. Entendendo que, gente, é uma percepção um pouco errônea das pessoas. A maioria das árvores que a gente tem cultivadas, comuns por aí, elas não têm um sistema radicular como esse da foto, tá? Algumas têm, mas a É, maioria das que a gente cultiva não é são tão diferentes, né? profundo assim. Aí puxando um paralelo, coisa de 70% das árvores cultivadas que a gente tem, elas têm um sistema radicular concentrados nos primeiros 70 centímetros de solo, até uns 2 metros de profundidade. Claro É, que podem haver raízes disso. não, é como se ficasse só nessa porção aqui, né? Então você Isso, tem raízes que se espalham lateralmente, mas que não vão tão profundo. Tem lá uma raiz central profunda, mas a maior massa das raízes está ali na superfície, né? isso. É claro que pode haver alguma raiz que foi para 5 metros de profundidade. Árvores do cerrado têm raízes muito profundas. Tem dados de árvores que lançam raiz a 12 metros de profundidade. Então pode existir, mas o grosso é que as árvores têm raízes mais superficiais. Isso é importante na hora de planejar o plantio de árvores, viu? Porque não adianta colocar a árvore apertadinha num buraquinho fundo, mas ela não tem Uhum. espaço para crescer raiz lateralmente. Mas enfim, quero focar aqui nas raízes, para vocês entenderem a absorção de nutrientes do solo pelas plantas. Então, a árvore que vai ter esse seu sistema radicular, que vai crescer em profundidade, ela vai pegar esses nutrientes que estão disponíveis no solo, a árvore vai levar esses nutrientes para a sua parte aérea, que é a copa, seu tronco, seus ramos, e quando esses nutrientes, essa massa da vegetação, essa massa da parte aérea da árvore, por alguma razão volta para o solo, ou porque a árvore caiu, ou porque a árvore morreu, ou porque é uma árvore que perde folhas no inverno. Quando essas folhas caem de volta, ou a madeira cai de volta no solo, esses nutrientes que estavam lá em profundidade, eles vêm para cima. E a gente começa a enriquecer a superfície do solo com esses nutrientes
que são esses elementos pré-históricos que estão ali armazenados no solo. Então é uma coisa muito bonita se a gente pensar no conceito Claro. mais amplo da ciclagem de nutrientes. Que tem uma coisa importante que muita gente não sabe, Gabriel, que na verdade as árvores, nunca generalizando, né, a gente não consegue fazer isso dentro do universo vivo, mas elas têm um mecanismo de sobrevivência em muitos ambientes, não em todos, mas em muitos, onde elas perdem folhas justamente com esse propósito. Né? Então você vai para algumas áreas da Mata Atlântica, por exemplo. Então, qualquer momento do ano que você entra no meio da floresta, você vai ver que tem uma camada de folhas ali em cima do chão da floresta. E isso tem um motivo. A Mata Atlântica está localizada num lugar onde chove muito, então esse solo ele é constantemente lavado, né? Então essa camada de folhas ela vai trabalhar exatamente nesse processo que você disse, que é de, primeiro, fazer uma forração ali, devolver um pouco desse material que a própria planta consome no seu desenvolvimento e trazer essa vida, né, para essa parte mais superficial do solo onde está a maior concentração das raízes. E tem uma coisa que muita gente não sabe, Gabriel, que é algo para a gente jogar ali para todo mundo pensar. Claro que você vai falar disso, mas até numa situação de cultivo, por que que você precisa adubar o solo? Por que que você precisa colocar, repor aquilo? Porque aquilo, as pessoas acham que aquilo só vai embora, você molhou e a água levou. Na verdade, não é só isso. Para uma planta crescer, ela precisa remover do solo alguns elementos. Então, a pessoa que tem um vaso na casa dela e nunca adubou, a gente já vai deixar aqui essa dica, né? Olha direito para essa planta, porque ela pode estar falando em linguagens populares, passando fome por ali, né? Exatamente. Gente, adubação é uma forma da gente complementar a fertilidade do solo. Então, quando a gente põe o adubo, a gente pensa nas perdas de adubo que aconteceram. Tem alguns tipos diferentes de perda. Tem a perda que é mais comum e maior volume, que é a lixiviação, é quando a água lava o nutriente para baixo no solo. Tem perda por volatilização, tem perda por extração, que é essa que você falou, Anderson, que quando a planta remove o nutriente do solo, ele não está mais ali. Gente, é a mesma coisa que a geladeira da nossa casa. Não adianta você Exatamente. fazer compra uma vez e nunca mais voltar no mercado. Você já comeu, né? Então tem que Acabou. pôr ali. O solo é a... Olha que maravilhoso. O solo é a geladeira das plantas. Depois, gente, se vocês quiserem compartilhar print desse Coloque vídeo, põe entre aspas. hashtag. É, solo geladeira da planta. Muito É o bom. reservatório, né? O reservatório natural de Sim. nutrientes e outras coisas. Então, se você puder passar, por favor. Então, gente, quando esses restos, né, da parte aérea da vegetação volta para a superfície do solo, começa a formar, então, essa massa que se decompôs, essa massa ou que está em processo de decomposição. Essa parte orgânica que fazia parte de algum ser vivo, quando volta para o solo, ele volta constituindo a matéria orgânica do solo. E a matéria orgânica no solo ela é a base para que esse solo seja vivo. Quanto maior o teor de matéria orgânica, maior teor de micro-organismos, ou maior diversidade, vamos falar assim, e também teor, Uhum. claro, de Sim. micro-organismos e macro-organismos que vivem ali. Porque essa matéria orgânica, ela passa por diversos processos de decomposição. E como essa reposição de matéria orgânica ela é constante, o tempo inteiro tem matéria orgânica que está super decomposta, tem aquele pedaço de madeira que ainda está começando a se decompor. Então, para cada etapa da decomposição da matéria orgânica, tem um ser que vai se beneficiar e vai promover essa transformação ativamente. Por isso, base da vida no solo é matéria orgânica. Na agricultura, um dos parâmetros para a gente ter um solo considerado fértil é medir o teor de matéria orgânica no solo. Então tem lá os Uhum. padrões considerados baixos, médios, altos, muito altos. E tem solo, inclusive, que é formado, às vezes, inteiramente de matéria orgânica, que são os organossolos, né? Então, vejam a importância desse material. Quando a gente fala matéria orgânica, parece uma coisa meio abstrata para a gente. Falar matéria orgânica, o que é isso, né? É essa massa de origem vegetal ou animal que passou por um grande processo de decomposição antes de se desfazer totalmente. Porque quando a matéria orgânica se desfaz totalmente, ela volta à sua fase mineral. Mas Uhum. nesse processo longo aí de decomposição, a gente chama isso de
Matéria orgânica. Matéria orgânica, ela não tem mais forma, então a gente chama que é um material amorfo de origem vegetal ou animal num avançado processo de decomposição. De novo, Eu vou, puxar posso aqui as aspas. Diz. não jogar um assunto polêmico sobre isso, né? Assim, a gente talvez não consiga responder isso agora. Mas aquela pessoa que coloca casca de batata em cima do vaso, né? Na tentativa de oferecer matéria orgânica, a casca de batata não é matéria orgânica enquanto ela é casca de batata. Ela pode se tornar matéria orgânica, né? A partir do momento que ela passar pelo processo de decomposição. Perfeito. Quando na faculdade, eu vou falar isso para vocês mais adiante, meu TCC, minha iniciação científica, que virou TCC depois, foi em microbiologia do solo, para estudar fungos especiais, eu vou explicar que fungos são esses, para ver se a produção de arroz e feijão aumentava, se esses fungos contribuíam com o aumento da produção de arroz e feijão para agricultores familiares. E minha orientadora, que era especialista em microbiologia, ela fazia essa distinção em material orgânico, para ajudar a imaginar melhor. Material Uhum. orgânico é aquele que tem forma, que você consegue bater o olho e falar, isso daqui veio de tal coisa. Se reconhece, né? Então, a casca de batata é um material orgânico. A matéria orgânica é a massa sem forma num avançado processo de decomposição. Massa escura, tudo mais. Sim. Quer outra foto? Por favor. Então, vamos lá. Ação desses carinhas aqui vão promover a criação ou a transformação do material orgânico em matéria orgânica. Então, esses restos vegetais e animais, eles vão ser devorados e transformados por fungos, bactérias e animais para poder criar essa matéria escura sem forma num avançado processo de decomposição. Fungos, bactérias e animais são super importantes para que esse processo aconteça. Se a gente não permite que esses carinhas vivam nesse solo, nesse ambiente, a matéria orgânica não vai ter uma boa velocidade de transformação, ou não vai ter um bom armazenamento nesse solo, porque boa parte da matéria orgânica transformada, ela vira corpinho da bactéria, vira corpinho do fungo, vira corpinho da minhoca. Então, esses seres presentes no solo, eles também são fontes de retenção de matéria orgânica. Então, a gente precisa preservá-los ali, precisa tratar bem desses seres que estão vivendo nesse espaço. Você, melhor do que ninguém, sabe que muita gente, apareceu uma minhoquinha num vaso, né, cultivando qualquer coisa, as pessoas entram em desespero, né? O que está acontecendo? Tem minhoca aqui. E vai comer as raízes. Geralmente, quer dizer, depende da situação, né? Mas elas são boas indicadoras, né, Gabriel, de situações A gente vai benéficas ter ali. um slide, chamar de slide é engraçado, né? A gente vai ter uma Slide, imagem, né, no celular. a gente vai ter uma imagem falando sobre minhocas, mas acho legal também falar antecipadamente, já que a gente tocou no assunto da minhoca. Algumas pessoas já entraram em contato comigo desesperadas, achando que o vaso vai se converter num enxame, vou chamar de enxame, num enxame de minhocas. Assim. Não é bem assim, né? As minhocas, elas são muito sábias. Quando a população das minhocas chega num ponto em que não existe mais alimento disponível para todas, elas param de se reproduzir. Olha que legal. Exato. Então existe esse equilíbrio aí. Então calma, não vai começar a explodir minhoca, não vai devorar a sua planta. A gente vai falar melhor de minhoca mais pra frente. Quem dera a população humana tivesse essa sabedoria também. A sabedoria, né? das minhocas. Vamos falar de fungos. Né? Então vamos falando de todos esses seres que são vivos, habitam o solo e são essenciais para que esse material orgânico se transforme em matéria orgânica e se reconverta em nutrientes que vai alimentar a própria vegetação. Vamos falar dos fungos. Nós temos diferentes tipos de fungos e, falando assim bem genericamente, pegando essa generalização didática, a gente pode entender que os fungos, eles são decompositores. Nós temos fungos que são parasitas. Então, quais são os maiores exemplos de fungos parasitas? Os fungos que são doenças de plantas. Muitos deles causam essa relação parasitária aí. Temos fungos que são mutualistas, são fungos que fazem amizades com outros seres para poder ceder vantagens e ganhar vantagens também. Vou falar das micorrizas mais para frente, mas um clássico mutualista de fungo são os líquens, né?
que é a interação entre fungos e algas, que são aquelas Exato. casquinhas que ficam presentes nos troncos das árvores. E Então eu que vou... não causam problema, né? Para esses, efetivamente, os líquens não causam problemas para as árvores onde estão Perfeito. É muito comum hospedados. a gente entender de que, por acaso, líquen ou algumas bromélias, epífitas, né, é, causem mal à planta. Já tivemos umas polêmicas dessas, né, Anderson? Inclusive em aula. Mas é um Sim, entendimento que a várias. gente precisa trabalhar um pouco. Existem Exato. pouquíssimas, não vou falar que não existe, mas existem pouquíssimas referências É isso mesmo. associando esses seres com alguma coisa ruim, mas são referências que não têm muita segurança, né, da verdade, assim, são um E pouco são muito idôneas, pontuais também, né? E muito são pontuais, situações é. muito pontuais. Quando a gente analisa o contexto da existência de fungos, por exemplo, se associando com algas, que é o caso dos líquens, a gente não Uhum, tem grandes problemas relatados, né? Eu vou uhum, avançar aqui para você. por favor. Então, falando sobre os fungos que são aqueles amigos, né? São os fungos que fazem essa relação de amizade com as plantas. Comentamos rapidamente sobre os fungos na forma de associados a algas que formam os líquens. Aqui nós vamos falar sobre os fungos micorrízicos. São fungos que formam essas amizades, essas interações positivas com raízes de plantas e tem uma interação super bacana, porque o fungo, ele tem uma estrutura chamada de hifa. Essa hifa a gente pode entender fazendo uma analogia um pouco distante, o fungo tem essas hifas que poderiam se assemelhar às raízes de plantas. Tem funções e estruturas um pouco diferentes, ou bem diferentes, mas a gente pode pensar analogamente como se as hifas fossem as raízes do fungo. Já falei que estou fazendo generalização Sim, didática aqui para entendimento. Então, os fungos micorrízicos, através de suas hifas, vão pegar nutrientes que estão espalhados no solo e vão levar para o interior das raízes das plantas em que esses fungos interagem. Em troca, a planta vai dar carboidratos para esses fungos. Os fungos micorrízicos eles podem estar divididos entre, basicamente, tá? Tem mais além desses dois aqui. Tem os fungos ectomicorrízicos e os endomicorrízicos. Os uhum. ectomicorrízicos, eles são como dessa foto aí. Eles Eu não criam consigo um sair, eu queria novelo. sair. Mas quem chegar perto consegue ver que parece que é uma raiz que está enluvada, né? Uhum, O sim. fungo ectomicorrízico, ele forma esse novelo ao redor das raízes e ele não penetra as raízes de fato. Os ectomicorrízicos, eles representam uma parcela pequena dos fungos micorrízicos. O grosso dos fungos micorrízicos formam endomicorrízas, que são as estruturas dos fungos que penetram nas raízes das plantas. E aí a gente tem dois tipos basicamente. Aí tem um pouco de controvérsia na ciência sobre a denominação, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem os fungos micorrízicos arbusculares e os fungos micorrízicos vesículo-arbusculares. Os fungos micorrízicos que formam arbúsculos e vesículas, eles penetram a célula, mas eles formam estruturas super especiais que permitem esse contato direto com o conteúdo da célula da raiz. Então, esse contato de pegar nutrientes lá longe e levar para dentro da planta é basicamente como se ele estivesse levando nutriente de colher na boquinha da planta, porque ele leva esses nutrientes diretamente para a raiz. Pois é, e Deve é passar para a planta. curioso porque, bom, muita gente, a gente não vê tanto as raízes das plantas, né? A gente não fica tirando planta do vaso, mas muitas espécies se relacionam diretamente, dependem desses fungos para conseguir, inclusive, encontrar e obter os nutrientes do solo, né? Perfeito. Uma das formas de micorriza que eu não coloquei aí é a micorriza das orquídeas. As Uhum, orquídeas, elas germinam só com o auxílio da micorriza. Por quê? A semente da orquídea não tem reserva de nutrientes. É só um embriãozinho ali envolvido numa capa de célula vazia, uma casquinha. E como sim. não tem reserva de nutrientes, não tem endosperma, que chama, o embrião ele não tem alimento inicial para poder gerar energia e para poder germinar. Aí ele encontra um fungo micorrízico, um fungo que tem essa capacidade de formar essa interação. E esse fungo, então, vai do meio levar esses nutrientes que o embrião precisa e ele fica no crédito.
A partir do momento que esse embrião germina e começa a produzir folhas e começa a produzir, de fato, carboidratos, ele alimenta esse fungo micorrízico. E, gente, é uma relação super bonita. Quando eu comecei a estudar isso, É eu mesmo. até me emocionei. Porque é um fungo, geralmente é um fungo específico para espécies específicas de planta. Tem alguns que são mais generalistas, mas é muito comum ter um fungo micorrízico que vai fazer essa interação com uma espécie de planta. E tem que ter a Exato. dose certinha. Deu uma pausa aqui, tá tudo certo? Tá me Voltou, ouvindo, me vendo voltou, direitinho? voltou, voltou. Tudo certo. Tudo Ah, então tá bom. certo. E tudo certo. E esse equilíbrio da micorriza nas orquídeas precisa ser ideal, porque se o fungo vai com muita agressividade no embrião, ele mata o embrião. Se o fungo chega muito devagarzinho no embrião, o Não embrião ele vinga. reage matando o fungo. Ele entende que aquilo é uma infecção, então algum dispositivo ali químico celular do embrião vai impedir o fungo. Então vejam que, gente, olha que maravilhoso. Enfim, vamos deixar um pouco É, essa poesia para depois, senão a gente não avança. mas essa coisa da orquídea é importante até ressaltar o porquê que é tão importante manter as orquídeas nos seus ambientes de origem. Né? Então, Uhum. muita gente, de maneira arbitrária, coleta orquídeas de ambientes naturais, né, para o colecionismo, e muitas vezes leva lá para casa e fala: nossa, essa orquídea ela não vai para frente, ela produziu lá as flores, gerou os frutos, mas os frutos eu não consigo fazer germinar de jeito nenhum. Primeiro que não é fácil, né? E as orquídeas têm essa fragilidade dentro dos ambientes naturais justamente por isso, né? Porque elas dependem, algumas espécies, de fungos específicos que só estão naquele lugar onde elas estão situadas, né? Exato. E é o Mas, acaso, né? Porque a semente vai encontrar esse fungo, porque exato. a semente vai pelo vento, né? Por isso que, inclusive, são milhares, porque a orquídea, ela pensa, meu, já começo a ter que sobreviver aqui no acaso. A minha polinização é específica com o único tipo de inseto que tem aqui na região. Eu dou flor Sim, uma vez por ano. Então, orquídea é um ser vivo muito especializado, né? exato. Deixa eu mudar essa imagem aí, você quer falar dela? Já? Eu não expliquei, só para representar, gente, o entendimento para vocês de que o fungo, então, através de suas hifas, vai ou se a gente estiver falando de um ectomicorrízico, ele vai enovelar a superfície da raiz, ou se for um endomicorrízico, ele vai penetrar a raiz da planta e ele vai pegar, então, nutrientes, principalmente fósforo no solo, e levar para o interior da raiz. E a planta, agradecida nessa relação de amizade com o fungo, vai dar carboidratos provenientes da fotossíntese. Então, essa interação é super importante. Basicamente, 90% das espécies vegetais cultivadas fazem essa interação micorrízica. No exterior, existem produtos comerciais de jardinagem que têm esporos de fungos micorrízicos para poder Que já joga. garantir. Você põe na terra, parece uma farinha ali, para poder já garantir que a planta vai ter esse contato com o fungo micorrízico e ter um melhor desempenho. Porque a planta que é micorrizada, ela consegue crescer melhor, ela resiste melhor a pragas e doenças do solo, resiste melhor à falta de água, resiste melhor solo salino, enfim, um monte de coisa. Ela tem um crescimento muito mais rápido do que as plantas não micorrizadas, porque o fungo está ativamente levando nutrientes para dentro da raiz. Então é tudo de bom. Aqui no Brasil temos uma dificuldade enorme a respeito desses produtos. Não é fácil de encontrar e Sim. quando a gente encontra, eles são super caros, mas a gente vai chegar lá, a gente vai avançar nesse aspecto. Chegaremos, chegaremos. Chegaremos. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho de iniciação científica. Tá vendo essas bolinhas na setinha preta? Essas bolinhas que estão... Essas bolinhas são meio translúcidas, tá? Parece um grãozinho de areia. São esporos de fungos micorrízicos do gênero Glomus, que são um dos mais comuns relacionados à micorrização. E o meu trabalho era ter que ficar contando isso, gente. Em Tardes e raiz, em tardes no superfície laboratório. de raiz. Não, e aí tinha que passar isso na centrífuga com solução de açúcar para ele poder boiar e depois tinha que despejar isso. Tem até um nematóidezinho aí na foto, se vocês olharem. E às vezes a gente confundia com grão de areia. Às vezes o esporo... Esses são esporos viáveis. Às vezes o esporo estava morto, então estava só a casquinha por fora e a gente não podia contar.
Não foi fácil, mas era gostoso. Imagino. Muito bom. Passa a próxima, por favor. Que é E aí aí de eu quero novo, né? mostrar isso, mais um outro detalhe, que a da foto anterior era o esporo. O esporo é Sim, como se fosse a sementinha do fungo, tá, gente? O que a gente sim. está vendo aqui é a penetração do fungo micorrízico numa raiz. Onde está azul, parece meio manchadinho, não estou falando da bolinha, onde está meio manchadinho é a formação de arbúsculos, é a formação de pequenos pontos de penetração das hifas na raiz. Aí é raiz de feijão, se eu não me engano. E essas bolinhas são as vesículas, são outras estruturas que são formadas nessa penetração também. Então Que vejam legal. que existe essa penetração, existe essa interação. E é legal Que o porque a gente. Como? Não, o fungo vai dentro, né? Ele vai lá Vai, dentro mesmo trabalhar. vai. E a gente tinha que ficar contando, então, as porcentagens de raízes que tinham essa interação. Milho e arroz tinham uma porcentagem muito maior dessa interação do que feijão. Mas o feijão também tem, e é super legal também. Você Então, a sabe que o próxima. tempo voa aqui, né, Gabriel? E faz quanto? Bom, já faz 40 minutos, vamos lá. Vou dar uma corrida. Os outros seres que são super benéficos e importantes no solo são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Eu sei que ficou um pouco complicado a configuração da imagem, porque tem a foto do Anderson e tem a aba do texto, mas não adianta você sair. Eu sei. Cheguem perto, pessoal, chega perto para olhar, tá, do celular. Tem bolinhas nas raízes. Essas bolinhas são colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Tem vários tipos de bactérias vivendo no solo, claro. Tem as bactérias que também são parasitas, tem as bactérias que não são legais, que são patogênicas, né, para as plantas, são fitopatogênicas, mas temos muitas bactérias boas também, como essas que fazem a fixação do nitrogênio. Essas bactérias pegam o nitrogênio da atmosfera, transformam em nitritos e nitratos e dão para a planta, que é a forma que a planta absorve. Então vejam só que interessante. Tem a bactéria fixadora de nitrogênio de vida livre, que não é essa que faz a bolinha, ela vive na rizosfera, ela vive ao redor das raízes, como se fosse uma lua no planeta, como se fosse um satélite, elas não ficam rodando, né? Mas elas ficam ali nessa proximidade. E temos essas bactérias de colonização restrita, colonização obrigatória. Então vejam que é super legal, precisamos manter essas bactérias no solo. Pode mudar. Muito bem. Eu fiquei bem em cima da minhoca. Oh, meu Deus. Ficou. Mas sabe que eu coloquei a minhoca estrategicamente para ficar um pouquinho escondida? Porque tem bastante gente que tem problema com minhoca. Então eu deixei a minhoca mais discreta. Gente, minhoca também é outro ser que é essencial para a vida do solo, porque eu listei aqui do lado as vantagens da minhoca. Minhoca é um ser que ativamente transforma matéria orgânica. Tem diferentes espécies de minhocas. Tem espécies de minhocas que se alimentam de material orgânico, que são as minhocas californianas, que são as indicadas para a gente usar em vermicompostagem caseira, doméstica. Mas tem muitas minhocas nativas do Brasil que elas se alimentam de uma matéria orgânica já em processo de decomposição. Elas são mais detritívoras. Então elas gostam de um material mais trabalhadinho, né? De todo modo, a gente tem aquele adubo que é chamado de humus de minhoca, porque ele é riquíssimo em nutrientes. A minhoca conseguiu quebrar o material ou a matéria orgânica e transformar, claro, em parte que é o humus, que é o dejeto da minhoca, mas também em nutrientes prontos para que a planta absorva. Então isso é muito legal, o papel da minhoca. A minhoca também produz esse efeito da aeração do solo, porque ela cava galerias, e a aeração do solo é essencial, porque as raízes das plantas precisam respirar, precisam de oxigênio para que as células trabalhem direitinho. Um solo que é compactado, que não promove oxigenação para as raízes, pode causar uma morte de raiz, e a planta com um solo compactado que tem a raiz morta não vai conseguir ter água, nutrientes, e a planta vai definhar. Então as minhocas também têm esse super papel. E sanitização também, porque tem algumas pesquisas que são super legais. Eu acho que tem algumas pesquisas que são bonitas, né? Porque trazem respostas de coisas que são tão, às vezes, complicadoras do dia a dia, mas que iluminam a gente de um jeito tão interessante. As minhocas, elas contribuem muito com a redução de micro-organismos maléficos no composto.
tem essa pesquisa que eu não lembro em que universidade, se foi na UFSCar ou se foi na Unesp, eu não lembro agora, mas que Sim. mede o efeito das minhocas na redução de coliformes de composto. E as minhocas contribuem com a redução de até 90% dos coliformes. Olha que legal. Então elas são super A importantes. presença de minhocas, ô Gabriel, eu estou acompanhando um pouco das mensagens que estão chegando aqui. Elas são Uhum. sempre indicadoras de saúde do solo? Vou dizer que sim, acompanhado de um Com depende. exceções. É, Sim, porque qualidade do solo, a gente tem que sempre pensar qualidade para cultivar o quê? Então, o sim. solo ele pode ser um pouco mais ácido, um pouco mais neutro. Difícil aqui no Brasil a gente ter solos alcalinos, mas temos, no Nordeste principalmente. Mas o solo ácido ali, com baixa fertilidade, às vezes pode ter minhocas. Mas às Sim. vezes não é um Mas ele é solo legal para saúde, cultivar. mas ele é Ah, um de solo que saúde. geralmente é saudável, né? Porque para Isso. minhoca viver ali dentro, sim, né? Sim, porque tem que ter esse material orgânico em decomposição, matéria orgânica em decomposição, plantas, né, Sim, para gerar alimento. Pode passar, muito por bem. favor. Colêmbolas, ficou bem em cima dos colêmbolas, mas depois vocês vão fazer o exercício de dar um Google nesses bichinhos, porque é super importante entender o que eles são. Os colêmbolas são artrópodes super pequenininhos que, geralmente, quem tem composteira doméstica e vai abrir a composteira, vai ver um monte de piolinho branco andando ali em cima Bichinhos. do composto. Esses bichinhos são os colêmbolas. São artrópodes super pequenininhos, são super do bem e indicam um material saudável, riquíssimo em matéria orgânica. Os colêmbolas, eles contribuem com a transformação da matéria orgânica, porque eles se alimentam tanto de matéria orgânica nesse processo de decomposição, quanto eles se alimentam também de fungos que às vezes podem ser maléficos para as plantas. Os Uhum. colêmbolas também ajudam a espalhar fungos que são legais para as plantas. Então eles são ótimos, eles são operários maravilhosos da saúde do solo. Muito Então bom. temos esses carinhas aqui. Não se preocupem, quando vocês encontrarem eles andando no composto, significa que o composto de vocês Tá está bom. tudo bem, né? Tá É, ativo, tá se tá ativo. decompondo. Temos então o tatu-bola, que também é outro carinha que é um indicador de solo bacana, que quando a gente encontra ele no solo, significa que tem matéria orgânica em decomposição. Às vezes pode dar uns picos na população de tatu-bola, porque eles gostam de umidade e gostam então de matéria orgânica em decomposição. Quando a Sim. gente tem esses picos, a gente tem que ver então, será que a umidade nesse solo, no substrato, não está muito elevada? Será que a gente está colocando água muitas vezes para as Demais, né? plantas? Exato. Sim. Então, se tem pico do tatu-bola, quer dizer que talvez o ambiente para suas plantas não esteja um dos melhores. Claro, Tá. E dependendo da geralmente água que depende diz. da situação, mas geralmente é o excesso de umidade que faz esse aumento da população deles, né? Sim, exato. E tendo esse Sim, alimento na forma de matéria orgânica disponível. sim. Pode passar, por Muito bem. favor. E temos os Piolho de piolinhos de cobra. cobra, o gongolô, em determinados Uh. lugares do Brasil chamam de jeitos diferentes. Que foi? Deu arrepio? Não, ele tá aqui, ó, bem embaixo de mim. Ah, é? É que Ah, eu tô aqui na acompanhando as foto. perguntas, e o pessoal tá perguntando de piolho de cobra, tatu-bola, então já tá respondendo, Tá gente. respondido. O piolho de cobra também, diferente das lacraias, tá, gente? O piolho de cobra também, ele se alimenta, a maior parte das espécies se alimenta de matéria orgânica em decomposição, então são seres detritívoros, se alimentam de detritos. Quando tem muito é porque tem bastante umidade também e muita matéria orgânica em decomposição. Inclusive, uma colega paisagista já entrou em contato comigo desesperada porque ela fez um jardim e deu uma infestação de piolho de cobra. Vou chamar de infestação porque os clientes ficaram apavorados. Mas não é uma Sim, infestação, porque piolho de cobra não é praga de planta, nem tatu-bola é praga. O tatu-bola, ele pode comer as pode raízes se ele chegar, está né? num nível muito alto, pode. Mas o piolho de cobra, gente, não são pragas, não são considerados pragas. A presença deles ali vai indicar mais um desequilíbrio de umidade e matéria orgânica do Uhum. que problema Um para as ataque à plantas em si. planta, né? Sim, Exato. Tá? Então, se pois vocês é. encontrarem eles no jardim, mantenha-os, preserve-os, porque eles são ótimos também trabalhadores para a saúde e para a qualidade do solo. Sim, lembrando que numa situação de cultivo em vaso,
isso muda bastante, né, Gabriel? Porque quando você tem isso no chão, ali num canteiro, num jardim, numa área onde a permeabilidade do solo é maior, é mais comum a gente se deparar com esses organismos que são maiores, né? Num Sim. vaso, e eu acho que principalmente quem mora em casa, ou apartamento, eu ouço muitos relatos. Nossa, apareceu um monte de minhoca no chão da minha sala. O que que eu faço? Calma, tá tudo bem. Pega e Significa põe de novo. coloca de novo, né? Na verdade, eu acho que esse assunto ele realmente ele é extenso, né? A gente não consegue abordá-lo profundamente, mas só essas pitadas ali de informação sobre esses elementos, eu acho que já traz para o pessoal esse gostinho de pesquisa com esses nomes e tudo mais para entender mais desse universo, né? Perfeito. E, claro, gente, entender também que tudo que a gente faz no solo para poder controlar alguma praga ou uma doença vai causar um impacto diretamente nesses seres que são tão importantes para a ciclagem da matéria orgânica, para a transformação da matéria orgânica. Então, às vezes, vai colocar lá um agrotóxico para controlar um determinado fungo de solo. A minha visão é que, às vezes, o negócio está tão fora do controle que, às vezes, é necessário. Claro que tem linhas Sim, diferentes, mais ecológicas, que não usam agrotóxico de jeito nenhum, mas toda vez que a gente tem que fazer essa interferência, nós estamos causando um impacto nesses seres, tanto nos macro-organismos, que são as minhocas, os colêmbolas, os besouros, os pelos de cobra, quanto os micro-organismos, que são as bactérias, são os fungos. os Tem algas fungos. também que são muito importantes, que ajudam inclusive a fazer fixação de nitrogênio. Mas isso Sim. é um outro tópico. Muito bem. Deixa eu ativar aqui os comentários, Gabriel, para o pessoal poder falar também. Chegaram mais algumas perguntas. Queria só aproveitar um pouquinho antes da gente falar com o pessoal. Uhum. É... tananã. Falar sobre o seu curso que vai ser lançado amanhã também, aproveitar um pouquinho esse espaço, porque o curso do Gabriel é um curso que traz informações sobre isso. Uma pessoa perguntou aqui se o curso vai falar sobre fungos, mas amanhã tem uma aula inaugural, né? Amanhã a gente tem uma aula dedicada só para falar do curso. Então, quem tiver Exato. interesse, fala um pouquinho aí pra gente. Então, agora a gente vai ter esse curso super legal, Técnicas Básicas de Jardinagem. Respondendo a pergunta sobre os fungos, esse é um curso que ele é para quem está começando a jardinagem e quer aprofundar cada vez mais o caminho. A questão dos fungos, eu dou uma pincelada, mas o universo dos fungos é muito amplo, muito diverso, e às vezes a gente precisa considerá-los caso a caso. Por isso eu fiz um parênteses nesse curso, falei dos fungos que são mais comuns e de mais fácil controle, que atacam plantas. Não vou falar de todos, Sim. porque não tem como num curso sobre técnicas básicas de jardinagem. Aí depois a gente fala isso em outros momentos. Mas temos esse curso, então, que vai abordar a questão de propagação de plantas, tipos de poda, adubação básica, a gente vai falar sobre ferramentas de jardinagem. Então, um curso bem legal, está completinho, para quem está nesses primeiros passos de jardinagem e deseja se aprofundar nesse tema. Então, tem até a foto aqui Tem a para já foto aquecer aqui. todo mundo. E lembrando que quem quiser participar do curso, da aula inaugural, que vai ser amanhã, você precisa se cadastrar no site da Escola de Botânica. Então entra lá no site da Escola de Botânica, tem um lugarzinho lá escrito cursos, aí você vai no curso Técnicas Básicas de Jardinagem, vocês conseguem se cadastrar. Tem gente perguntando se tem curso de paisagismo na Escola de Botânica. Sim, temos cursos de paisagismo, a gente sempre fez tudo ao vivo, como eu já falei para vocês. Então o Gabriel, inclusive, tem o curso de técnicas básicas de jardinagem, tem outros cursos também conosco, então acompanhem aí a nossa programação, mas nós temos o curso de paisagismo também. Então, sigam o Gabriel, acompanhem aí o trabalho dele. O Gabriel, além de um paisagista muito experiente, né, ele não falou isso no começo, mas ele trabalhou nos parques aqui do município de São Paulo. Foram quantos parques, Gabriel? 22. 22 parques municipais aqui da cidade, então fazendo o que lá para o pessoal saber se pode ou não obter Nossa! informação com você. Eu cuidava da questão, eu fazia relatório para fazer recomendação de manutenção de canteiros, ordem de serviço, né, para fazer a Sim, manutenção do parque nas áreas ajardinadas, fazia projeto de enriquecimento de biodiversidade nos parques que tinham fragmentos de Mata Atlântica, fazia é, acompanhamento de questões relacionadas a questionamento de Ministério Público, às vezes tinha um questionamento sobre
árvore, sobre solo, sobre, enfim, fazia acompanhamento de poda e corte de árvores, fazia laudo para isso, fazia avaliação de risco de árvores, tinha uma relação super próxima também com o herbário, ajudando a pegar alguns exemplares das matas, né, para fazer identificação, Sim. fazer projeto de trilha ecológica, enfim, um monte de coisa ali dentro da prefeitura rolava. Legal. Muito bom. Bom, então quem quiser participar do curso do Gabriel, da aula inaugural, ela é gratuita. Lá ele vai fazer uma explanação sobre o que é essa aula, porque a Michelle aqui está perguntando se a ferrugem da figueira é um fungo. É Fala um sobre o que é fundo. essa aula de amanhã. A aula de amanhã a gente vai falar sobre como a gente diagnostica problemas em plantas, como que a gente entende os problemas pelos quais as plantas podem passar. De novo, gente, em uma hora não dá para falar tudo porque na agronomia a gente tem umas 4 disciplinas sobre problemas em plantas. Mas eu quero mostrar para vocês o tipo de pensamento que a gente tem que ter para que a gente entenda um pouco melhor como a gente vai ajustar o cultivo da planta pensando nos sintomas principais. Legal. Então, quem quiser participar dessa aula, que é gratuita, vai ser amanhã às 7 da noite, entra no site da escola, se cadastra. Se não puder participar amanhã, não tem problema. A gente vai mandar para vocês um link, então você fica com esse link para ver quando quiser, tá? Então pode ficar com esse material para vocês assistirem depois. Sei que nem todo mundo tem disponibilidade. Se bem que a sexta-feira é quarentena, não dá para sair de casa, então as pessoas vão estar em casa, então a gente convida vocês aí para participarem desse encontro de amanhã também. Gabriel, quero te agradecer por trazer essa partilha, né, de informações. Para quem perguntou aqui, só para esclarecer, o curso não tem vagas limitadas, então não precisa fazer agora, tem lá as informações no site também. Mas quero te agradecer mais uma vez, porque te ouvir é sempre aprender um monte de coisa nova, não é só aprender uma coisa nova, né? Você sempre traz um caminhão de informação para todo mundo, então recomendo que quem está aqui acompanhe o Gabriel nas redes sociais, ele também tem esse trabalho de disponibilizar muita informação no site dele, ele tem um blog lá também, onde já tem muito conteúdo que ele elaborou no passado, com dicas de plantas, dicas de combate de situações maléficas para as plantas, como resolver um monte de questões. Então, acompanhe o trabalho dele. Obrigado por você topar compartilhar esse tema conosco. Eu acho que quanto mais a gente conseguir falar desses assuntos, né? Porque a escola de botânica não fala só de planta, né? A gente fala de natureza de um modo geral, e falar de planta é falar de solo, não tem como, né? Perfeito. Anderson, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz de participar. Você também é um oceano de conhecimento. Para mim é um prazer e um orgulho estar aqui nesse espaço da escola, que é um lugar que eu gosto bastante. Todos que trabalham na escola, já falei isso pessoalmente para você, mas puxando ainda mais a cortina Imagina, aqui, falando que imagina. eu admiro muito o trabalho da escola, porque é realmente um lugar de pessoas muito honestas e competentes. Pessoal, um super beijo, um abraço para vocês. Tem ali meu Instagram falando sobre questão da agronomia voltada para o paisagismo, cultivo de plantas, trabalho com solo. Me sigam, tirem dúvidas, mandem mensagens por DM, é isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos acompanhar aqui essa noite. Boa noite para vocês. E a gente se vê quinta-feira que vem, novamente. Tá bom? Até mais, gente. Obrigado, Gabriel. Valeu. Obrigado.